Então, a gente hoje vai abordar esse tema, que é da maior importância, que está na ordem do dia e que, sobretudo, define vidas, né? E Este possibilidades. episódio será um pouco diferente dos demais. Traremos aqui a apresentação de Eugênia Mota sobre uma pesquisa em que esteve envolvida durante a pandemia Covid-19 na favela da Maré, Rio de Janeiro. Eugênia Mota é professora do programa de pós-graduação em Sociologia no Instituto de Estudos Sociais e Políticos, IESP, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela também é bolsista de pós-graduação sênior no programa de pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, onde fez mestrado e doutorado. Ela é pesquisadora do Núcleo de Pesquisas em Cultura e Economia, no SEC, e do Documenta. Ela também coordena o Grupo Casa e é fundadora e diretora do Instituto Economia Real. Esta conversa com Eugênia foi realizada em outubro de 2022, no calor do período eleitoral. Laura Moutinho, professora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da USP, propôs, junto com os estudantes do NUMAS, Núcleo dos Marcadores Sociais da Diferença, o ciclo de debates O que a antropologia tem a dizer sobre as urnas, convidando pesquisadoras e pesquisadores para refletir, através de suas pesquisas de cunho antropológico, sobre temas que poderiam contribuir para o debate eleitoral em um momento tão importante pelo qual passávamos. Eugênia nos traz questões muito relevantes nesse sentido, principalmente no que se refere aos efeitos duradouros da pandemia na vida doméstica de famílias pobres, dando destaque ao lugar do cuidado. Nessa apresentação, vocês ouvirão, além da Eugênia, as vozes de Laura Moutinho e Thaís Tiriba, que participaram da conversa. Eu sou Milena Matheus Carmo e este é o podcast Ecos Pandêmicos, que faz parte do projeto de extensão universitária A Pandemia do Covid-19 sobre perspectiva interseccional em territórios periféricos, diálogos entre Brasil e África do Sul, coordenado por Laura Moutinho, professora do Programa de Antropologia Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e vice-coordenado por Márcia Tereza Couto, professora do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina também da USP. O projeto é financiado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP e conta com o apoio do LISA, Laboratório de Imagem e Som em Antropologia. Quando vocês me convidaram, a Laura e a Thaís me convidaram para falar sobre eleições, eu fiquei naquela coisa, bom, eu não estudo eleições, a gente não fez pesquisa sobre eleição, né? Então, o que eu imaginei que a minha fala e aquilo que eu tenho que trazer sobre a nossa pesquisa, o que teria, que comunicação teria com o tema das eleições. Eu vejo, em primeiro lugar, porque a pandemia é ela própria um tema, ela própria uma questão no debate eleitoral, seja o debate eleitoral, digamos, institucional, partidário, né, nos debates, né, na televisão, seja um tema corriqueiro das conversas eleitorais cotidianas. Então, a pandemia está aí como um elemento importante das eleições. A segunda coisa é que a gente, estudando, fazendo pesquisa durante a pandemia, sobre a pandemia, algumas coisas, e fazendo pesquisa numa favela no Rio de Janeiro, a gente também está, obviamente, pensando sobre as condições de vida da maior parte da população brasileira, né? Dos trabalhadores que vivem do seu próprio trabalho e que passam a maior parte do tempo trabalhando para ganhar a vida, né? E a terceira forma que eu acho que a pesquisa e essa fala se comunica com as eleições, e aí essa, digamos assim, é a parte mais esperançosa, a ideia de que é um momento para pensar sobre o futuro e sobre políticas e ações para melhorar a vida das pessoas, afinal. Então, essa é a parte da esperança, e acho que
entender o que aconteceu na pandemia pode ajudar a gente a pensar sobre isso também, né? Bom, nossa pesquisa ela se baseou em um censo que foi feito no Complexo da Maré sobre os empreendimentos econômicos. Então, a Rede da Maré e outras organizações fizeram um censo. E uma das coisas que um trabalho realmente de pesquisa bastante impressionante que eles fizeram, e uma das coisas que a gente viu é que primeiro, uma quantidade enorme de negócios que tem, né, no Complexo da Maré e algumas características importantes desses negócios, que a maior parte dos donos e donas, a maior parte dos consumidores estão no próprio Complexo da Maré. Então, o que a gente identificou é que uma parte da economia dos negócios na Maré, ela é bastante territorializada, ela é bastante localizada na Maré. Então, o que a gente propôs foi fazer uma pesquisa sobre as dinâmicas econômicas dos negócios, mas também em relação às casas. Então, esses eram os nossos locos de observação e de questionamento. As casas e os negócios e as relações entre eles. E aí, casa, a gente entende como um arranjo que tem a ver com as casas materiais, né, com os tijolos, com os espaços propriamente da casa, mas também tem a ver com a organização do que a gente chama de família, né, e também com uma unidade de referência para a organização da economia. Então, a casa, na verdade, ao mesmo tempo, esse espaço material, essa referência administrativa, digamos assim, e eu já vou falar um pouco sobre isso, e também essa instituição da proximidade e do parentesco, né? Então, a gente considera a casa dessa maneira. Isso pode parecer e parece abstrato, mas eu acho que vai ficar claro o que significa tratar a casa assim quando eu der alguns exemplos, né? Então, qual é a coisa... o que com essa pesquisa a gente chegou? Qual foi a principal questão que a gente chegou? A gente chegou ao seguinte: a pandemia foi vivida de maneiras muito diferentes. A gente estava num espaço social, o Complexo da Maré, que de um ponto de vista macro é homogêneo, né? Um conjunto de favelas, né? Mas quando a gente chega perto, não só a Maré é muito diversa nas suas diversas comunidades, mas dentro das próprias comunidades. Então, o que a gente viu é que a pandemia ela foi vivida por algumas pessoas e algumas famílias como momentos de profunda desestruturação. Ela foi vivida por algumas famílias e pessoas como mais um momento de dificuldade, e também houve aquelas pessoas para quem a pandemia foi um momento de prosperidade e de oportunidade. Então, diante dessa diversidade de vivência da pandemia, a gente direcionou o nosso olhar para pensar o seguinte: então, o que faz com que a pandemia, um momento de crise, digamos, generalizada, seja vivida de maneiras tão diferentes por diferentes pessoas, e a gente quer procurar o quê? Quais são os fatores, digamos assim? O que faz com que seja diferente? Então, a gente resumiu a nossa curiosidade de pesquisa na seguinte pergunta: quais são as diferenças que fazem diferença? Né? E a gente chegou a algumas ideias. Então, algumas das diferenças que fazem diferença têm a ver propriamente com o que a gente chama de desigualdade, né? Com acesso diferenciado a dinheiro, acesso diferenciado a serviços de saúde, né? Então, tem a ver com propriamente o que a gente chama de desigualdade. E outras diferenças são
diferenças que têm a ver, por exemplo, com diferentes momentos dos ciclos de vida doméstico, que tem a ver com a própria arquitetura das casas, e eu vou explicar um pouco sobre isso. Então, vou falar sobre então três maneiras como isso se apresentou para a gente. Tentar entender quais são as diferenças que fazem diferença. Então, eu vou começar falando das diferenças em relação às dinâmicas de cuidado. Então, e que tem a ver com o que eu falei sobre os ciclos de vida domésticos. Então, uma coisa que fez com que a experiência da pandemia fosse diferente para as famílias é a presença de crianças, a depender da idade das crianças, né? E o cuidado também com pessoas idosas, pessoas com doenças crônicas e pessoas com deficiência. Então, a depender, né, da composição da família, do momento do ciclo doméstico, quer dizer, da idade dos filhos, a pandemia se apresentou de maneira muito diferente. E a pandemia, ela foi, em termos globais, uma crise sanitária, mas ela foi experimentada basicamente como uma crise cotidiana de incapacidade de circular pela cidade e de restrição de acesso a serviços como saúde e educação, né? Então, as crianças dentro de casa, a necessidade de alimentá-las dentro de casa, isso foi algo que fez uma grande diferença. E é interessante pensar na pandemia, se a pandemia, como um processo global, tinha no centro o SARS-CoV-2, essa doença, esse vírus, que é um vírus transmissível pelo ar, que é uma doença infecciosa. Aquilo que fez grande diferença para as famílias eram as doenças crônicas. Isso foi muito importante em muitos sentidos. A restrição no acesso aos serviços públicos de saúde, não só públicos, né? Aos serviços de saúde em geral, adiaram e dificultaram o tratamento das doenças e das consequências das doenças crônicas, o que também acende para a gente uma questão que cada vez é mais importante na nossa concepção, que é a ideia de que a relação com as doenças crônicas conecta a pandemia a uma dimensão da desigualdade, que é o acesso aos alimentos, né? Então, as pessoas, principalmente com doenças crônicas ligadas que têm relação com a alimentação, hipertensão, então, essas pessoas e as pessoas em volta delas, né, foram impactadas, digamos assim, pela pandemia de maneira bastante severa, inclusive pelo medo de se contaminar, pela contaminação com consequências mais graves, né, e com a falta de atendimento e de atenção mais continuada pelo serviço de saúde e também pela indisponibilidade dos cuidadores de darem conta, às vezes, de muitas pessoas das quais precisavam cuidar, né? Então, eu acho que é um bom exemplo de como se cruzam, né, a crise aguda, né, e as desigualdades de longa duração e as consequências que a gente pode imaginar de produção e de aprofundamento de desigualdade a partir de uma crise aguda, né? Porque consequências na saúde das pessoas, né? Pessoas que tiveram agravamentos de doença que vão durar muito tempo, elas próprias vão ficar mais doentes, os seus cuidadores ficarão mais demandados, e assim a gente tem um mecanismo muito visível do que é a produção de desigualdade em termos da experiência cotidiana dessas famílias.
A segunda coisa que é importante, por exemplo, em termos da dinâmica propriamente econômica das famílias e das casas, a gente percebeu que um dos fatores que faz com que as famílias fossem mais frágeis em relação a, principalmente, a crise econômica decorrente da pandemia era a falta de diversidade na composição das rendas. Acho que isso é uma discussão bastante importante, porque a gente, uma certa perspectiva de política pública pensa as rendas em termos individuais e em termos de quantidade. Isso está bem... enfim, no debate eleitoral a gente vê bastante isso, né? As contas que se faz, R$ 600 dá tantos reais por dia e, portanto, a pessoa não passa dificuldade porque essa quantidade seria suficiente, né? Então, o que a gente percebeu é o seguinte: as famílias que tinham maior diversidade de fonte de renda, quer dizer, que tinham alguém com emprego, alguém com um negócio, alguém com uma pensão, elas têm mais possibilidade de se virar durante uma crise. E isso coloca a seguinte coisa em questão: o emprego formal e protegido pela Seguridade Social, ele tem muitas vantagens. Por exemplo, se a pessoa for demitida, ela vai receber uma indenização e muitas outras coisas. Mas esse é um dinheiro que, quando ele cessa, a possibilidade de você ter outro emprego de carteira assinada é bastante difícil. E alguns negócios, por exemplo, eles são mais adaptáveis às condições econômicas mais complicadas. E aí também, eu não vou falar disso, mas em relação aos próprios negócios, a gente identificou alguns negócios que sofreram muito principalmente com a diminuição da renda dos seus clientes, mas também do próprio acesso a insumos e várias outras questões, e alguns desses negócios se adaptaram em termos de compensação, então as pessoas conseguiram manter seus negócios se adaptando, outros simplesmente foram absolutamente inviabilizados, né? E alguns negócios foram abertos e foram transformados para melhor, inclusive a partir de oportunidades criadas pela própria crise econômica para outras pessoas. Por exemplo, a necessidade de algumas pessoas de alugarem mais barato imóveis, que permitiu que outras, por exemplo, alugassem lojas quando os seus negócios funcionavam em casa. Então, essa, por exemplo, é uma dinâmica que a gente viu. E a terceira coisa que acho interessante a gente pensar tem a ver com a própria percepção das pessoas sobre a crise e sobre a pandemia como uma crise, né? Quando a gente olha para um momento como a pandemia, uma das coisas que nos obriga a pensar de maneira assim, central no tempo e nas temporalidades, inclusive das temporalidades com as quais as pessoas operam diariamente, né? E o que a gente viu é que a percepção das pessoas sobre a pandemia ser uma crise, ou ser uma grande crise, estava ligado a uma memória de crises anteriores, se fossem elas crises propriamente econômicas e generalizadas, mas também a relação com crises familiares e pessoais. Então, para algumas pessoas, a pandemia foi uma crise muito disruptiva porque ela coincidiu com uma crise familiar, porque ela produziu uma crise familiar, né? Ou porque aquele arranjo de pessoas estava fragilizado por uma crise anterior. Então, uma coisa que é importante da gente pensar, inclusive quando a gente pensa qual é o papel, qual é o lugar do que as pessoas experimentaram na pandemia para a escolha, para o voto, né? É pensar o quanto essa percepção sobre o que é uma crise, né, ela está informada por muitos fatores que podem variar bastante
segundo esses arranjos e o quanto eles foram, inclusive, por exemplo, abalados anteriormente por outras crises, né? E também, eu acho que isso também é importante, com a perspectiva de futuro e o quanto as pessoas acreditam e projetam um bom futuro para elas próprias e para os seus, digamos assim. Então, eu acho que esses são alguns exemplos que a gente está chegando perto, de questões que a gente está chegando perto com a nossa pesquisa. E uma coisa central no nosso trabalho é que essas dinâmicas econômicas e familiares, elas estão absolutamente intrinsecamente ligadas e juntas, né? Elas estão completamente imbricadas umas nas outras, e que essas dinâmicas, elas são dinâmicas que são dinâmicas relacionais e coletivas, não dá para pensar, né? O voto é individual, o voto é o CPF, mas as dinâmicas cotidianas são todas elas relacionais e coletivas. E eu acho que essa também é outra questão importante para a gente pensar em relação a esse momento. Fiz joguei algumas ideias, espero que tenham ficado mais ou menos claras e acho que a gente pode conversar. Sobre o auxílio emergencial. Então, essa é a Thaís. A gente sabe o uso político, né, também, que o atual governo tem feito em relação ao auxílio, né, sendo que foi dele, sendo que a proposta nem era essa, quem deu o aumento foi a Câmara, e depois ele, e depois a gente sabe que parou, né, e depois voltou e está sendo usado agora, prometido até o fim do mandato. Então, a gente sabe dos usos políticos, né, que tem sido feito sobre o auxílio. E aí eu queria saber da pesquisa de vocês, quais são, como se esse dinheiro foi usado, foi vivido, em que formato ele entra, né, para que ele é usado. Eu sei que em alguns contextos, né, tem as moralidades do uso, né? Então, que mulheres gastariam de uma forma, talvez homens gastassem de outra forma, como isso aconteceu. E se você acha, ou se vocês têm dados sobre isso, né, de como ter experimentado receber o auxílio, como isso pode ter influenciado ou não, né? Como isso pode informar ou não eventualmente o voto, né? Como foi entendido isso, né? Da perspectiva das pessoas com quem vocês conversaram. Ótima pergunta, o auxílio emergencial. Três questões que a gente observou sobre o auxílio emergencial. A primeira coisa é que o auxílio emergencial compôs com outras políticas públicas voltadas para o enfrentamento da pandemia, né? Compôs com outras políticas importantíssimos marcadores temporais da pandemia. A pandemia não foi um tempo percebido como um tempo homogêneo, 2 anos de pandemia. Houve muitas mudanças em relação à percepção das pessoas, melhoras, pioras, que muitas delas tinham a ver com as políticas. Primeiro, de abertura e fechamento do comércio, restrição ou maior ou menor de circulação na cidade, né? Essa política foi importantíssima, decisiva, e o auxílio emergencial também. O que a gente observou? A gente observou mudanças, as pessoas falando sobre os seus negócios, mudanças bastante grandes, né, no comércio em relação aos aumentos do auxílio, diminuições, interrupções e atrasos. Então, teve um papel importantíssimo no ritmo, digamos assim, cotidiano da pandemia. A segunda coisa que a gente observou é justamente como é que o auxílio ele participou de também um conjunto de expectativas das pessoas em relação à continuidade do recebimento, né? Então, muitas dúvidas em relação vai continuar, não vai continuar, e isso é uma coisa que tem uma importância
bastante grande, né? Eu falei em relação à renda, da composição das fontes de renda da casa. Outro fator importantíssimo é o ritmo de entrada dos recursos, né? E a possibilidade de contar com tal ou qual renda ou não contar. Então, essas mudanças, né, que houve ao longo de 2020, 2021 em relação ao auxílio, foram fatores, digamos assim, de incerteza bastante importantes para as pessoas, né? A outra questão que a Thaís já anunciou são os usos muito diferentes que a gente identificou para o auxílio, né? A gente identificou usos diferentes em relação às condições da família, então, famílias que precisaram usar auxílio para comprar comida e pessoas que disseram para a gente que, se não tivesse auxílio, não sabiam como iam comprar comida para a família. Então, houve, né, em relação uma diferença, essa diferença de atender necessidades imediatas, né, ou não para famílias que tinham condições melhores. E nessas famílias que tinham condições melhores, o uso também foi bastante distinto. O que a gente identificou para dar exemplos para vocês? A gente identificou pessoas que usaram o auxílio para pagar dívidas, pessoas que usaram o auxílio para investir nos seus negócios. A gente identificou alguns casos, então esse dinheiro serviu para equipar uma lanchonete, por exemplo, né? E também identificamos pessoas que tiveram estratégias de guardar esse dinheiro para acumular e fazer gastos maiores depois. Então, realmente, a gente tem o mesmo valor, digamos assim, a gente tem um mundo social que aparentemente é bastante homogêneo, mas a gente vê que esse dinheiro ele tem uma diversidade de uso muito grande. E também identificamos as diferenças relacionadas a gênero, em que, na mesma casa em que o homem e a mulher recebiam auxílio, por exemplo, né, o uso do dinheiro feminino e o uso do dinheiro masculino ele era bastante diferenciado, né? São estratégias também coletivas de gestão do auxílio. Então, coordenado a isso tudo, existem concepções muito diferentes sobre o significado do auxílio e como se atribui ao auxílio um direito, um favor, uma obrigação. Então, e eu acho que são essas variações que vão informar, digamos assim, né, o quanto as pessoas vão atribuir ao auxílio, né, uma figura particular, né, e é claro que o auxílio sempre é pensado pelas pessoas com relação ao Bolsa Família, né? Então, bom, poderia falar muito mais sobre isso, mas eu acho que isso dá um pouco a ideia do que a gente identificou sobre o auxílio na pesquisa. Então, nessa região, que é uma Essa aqui região é a Laura. que está no imaginário nosso como uma região violenta, como é que ficou essa configuração da violência nesse momento da pandemia? Na Maré e no Complexo do Alemão, pelo menos segundo as informações de campo e as informações do pessoal que está mapeando milícias e tráfico no Rio de Janeiro, não tem milícia ainda nesses espaços. Esses espaços são espaços controlados por redes do tráfico, né? A Maré tem uma situação muito particular, porque a Maré é dividida por dois grupos rivais, né? Então, isso é uma configuração que é bastante tensa, porque a gente tem uma rua que divide esses dois espaços. E, além de tudo, em relação à violência, a Maré tem um lugar, o Complexo do Alemão também, mas a Maré especialmente. A Maré teve ocupações militares em 2014, se eu não me engano, e em 2018. A Maré fica no caminho do aeroporto, é um lugar muito visível, e a Maré é um dos lugares, né, em que se alega localizar o crime, né? Então, toda vez que
se considera que existe uma crise de segurança pública, a Maré é um dos territórios preferenciais das ações violentas do Estado, né? Então, há relativamente pouco tempo atrás, bom, a gente teve a LDO de 2018, que foi justamente no contexto no qual a Marielle foi assassinada. A Marielle, que era uma militante da Maré, né? Então, a Maré ocupa assim, um lugar simbólico, geográfico, muito importante na gestão e no entendimento sobre a violência urbana no Rio de Janeiro, né? E isso tem consequências importantes na vida cotidiana das pessoas, né? Em 2018, o Exército posicionou tanques, de maneira que você passava na linha vermelha e via tanques nas entradas da favela. Uma visão assim, daquelas cenas cariocas, né? As pessoas andando com sacola de supermercado, criança de uniforme, passando na frente de um tanque que sequer teria como circular naquele espaço, né? Aquela coisa ostensiva, enfim. Então, a gente evitou tratar diretamente desse tipo do assunto do tráfico e fizemos um esforço para que isso aparecesse nas nossas entrevistas de uma maneira integrada aos assuntos do cotidiano. Perguntar assim, mas e o tráfico? Até porque as pessoas não gostam muito de falar disso, né? E enfim, o que a gente identificou foram, enfim, durante a pandemia, uma certa continuidade das práticas cotidianas, embora a gente tenha tido notícias, mas isso pode ser totalmente boato, de em alguns lugares do Rio de Janeiro o tráfico fazendo, digamos, uma fiscalização da circulação das pessoas ajudando, digamos assim, no fica em casa por causa da pandemia, né? Mas isso pode ser, isso tem também uma cara de boato carioca, pode ser também. Porque a ideia era também pensar com a antropologia, mas para vir com esse lugar da etnografia, né? Esse tudo junto e misturado que a gente faz, né? Do trabalho, de ouvir as pessoas e de pensar a realidade a partir dessas vozes, né? E não dando um tapa na realidade para ela se encaixar na teoria que a gente tem na cabeça. Então, essa que era a nossa grande demanda quando a gente começou, e te ouvir foi maravilhoso hoje em relação a muitas questões, e tem muitas mais, né? E a gente espera uma próxima oportunidade aí para conversar. A roda de conversa Pandemia, Crise Atual e Desigualdades Duradouras está disponível no canal do PPGAS USP, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da USP, no YouTube. Este episódio é uma parceria entre o projeto de extensão A Pandemia do Covid-19 sobre perspectiva interseccional em territórios periféricos, diálogos entre Brasil e África do Sul, NUMAS, Núcleo dos Marcadores Sociais da Diferença, e PPGAS USP. A edição e desenho de som foi feita por Anderson Souza.